Bom, vamos dar continuidade então ao tema 2, que agora é população e disparidades regionais da China, tá certo? Primeiramente, vamos tentar entender como é o território chinês, né? Fisicamente mesmo. Não sei se vocês se recordam, mas na aula de Ásia eu expliquei para vocês que existe ali uma cadeia montanhosa chamada Himalaia, né? A placa tectônica da Índia se choca com a placa tectônica da Euroásia, né? Que é onde o continente asiático se localiza. E esse encontro de placas aí existe aí o enrugamento da crosta da placa, que formam ali cordilheiras montanhosas. A maior parte dessas cordilheiras, né, do Himalaia se localizam ali no território chinês. Então a gente vai ter aí boa parte do território chinês com a presença do Planalto tibetano, que faz parte aí desse complexo de montanhas. Vai ter o Himalaia e o relevo extremamente íngreme e montanhoso. Então a gente poderia se divide, na verdade, o território chinês em algumas regiões. Então você tem, se eu puder, eu coloco um mapinha aqui do lado, se não puder, pesquisem aí, regiões da China. Mas a gente tem as planícies orientais, a gente tem uma parte que é ali o Himalaia, tá bem planalto chinês, que é o Himalaia, parte montanhosa. A gente tem uma região mais ao norte ali, em divisa com a Rússia, que é a Manchúria, que é uma região extremamente rica em recursos naturais. Também ao norte, mas agora fazendo ali divisa com a Mongólia, a gente tem uma área que tem um deserto de Gobi, que é um deserto, viu? É árido, aquela região. E mais ali ao oeste, a gente tem ali uma região árida também, não tanto quanto um deserto, mas é uma região árida e que também tem um relevo bem íngreme, mas não tão íngreme quanto o relevo montanhoso. Por conta dessas características físicas dessas partes da China, né, a região mais apropriada para a ocupação é as planícies, porque ali os rios estão correndo, o Rio Amarelo, o Rio Azul, o Rio das Pérolas, é uma terra mais fértil, é plano, né, que é adequado para a ocupação e para a agricultura. Então a população ela se concentra naquela região, tá certo? Ou seja, a distribuição da população pelo território chinês não é regular. Eles têm uma preferência por essa região chamada de planícies orientais, tá certo? E aí, a população chinesa é extremamente grande, como acho que todo mundo também já tem esse conhecimento, né, que lá existem muitas pessoas, tem 1,4 bilhões de pessoas, e isso tudo por conta de uma questão cultural, que eles têm muitos filhos, porque eles têm uma tradição ali muito voltada para a agricultura, e quanto mais filhos você tem, mais pessoas para trabalhar, mais mão de obra, e essa questão cultural ela ainda é muito presente ali na China. Então eles tinham uma tendência a ter muitos filhos. E como eles viviam ali em regiões boas, porque tem rios, terras férteis, permitia com que existisse aí uma tradição de ter muitos filhos com tranquilidade. Só que se tornou um problema, né? Na década de 80, a população já chegava a 1 bilhão de pessoas, isso era muita gente para o país, e aí eles têm que fazer alguma coisa para resolver essa problemática. E aí eles criam um programa, um plano, né, político, uma política, que é a política do filho único, onde eles impõem aos casais a terem apenas um filho. Eles não poderiam ter 2 filhos, ok? Porque dessa forma eles iriam diminuir aí o crescimento populacional que estava ocorrendo. E eu queria até fazer uma ressalva, isso deu muito certo na área urbana, mas na área rural não deu tão certo assim, porque as pessoas na área rural precisavam ter filhos para o trabalho. Então, tanto que se flexibilizou depois e a política do filho único era mais voltada para a área urbana. E na área urbana, a política do filho único deu certo, entretanto, isso trouxe muitas problemáticas para a China, muitas consequências. Primeiro, que as crianças eram criadas ali como filhos únicos, né? Ficou conhecido como os pequenos imperadores, porque eles eram extremamente mimados, porque eles eram filho único, então a família tinha um mau cuidado, porque não poderia ter outro filho, aquela coisa toda, tá certo? E segundo, que aconteceu aí um aumento muito grande de
abortos, né? Mulheres com 8 meses de gestação abortavam porque quando eles tinham outro filho, segundo filho ou mais, eles perdiam diversos direitos dentro da sociedade chinesa. Então eles preferiam descartar ou abortar, ou então abandonar, era outra problemática, abandono de crianças dos segundos filhos, para eles não perderem esses direitos que eles tinham dentro da sociedade. Por exemplo, gratuidade de escolas, hospitais, serviços. Isso tudo era garantido se seguissem as regras da política do filho único. Então, isso não foi muito legal, né? Tanto que foi muito criticada essa política, inclusive pelos direitos humanos, porque está tirando o direito das pessoas de terem filhos e estava causando muitas consequências desumanas ali na sociedade. E aí, atualmente, a China ela sofre com o mal que a maioria dos países que estão entrando no desenvolvimento ou são desenvolvidos sofrem, que é a questão do envelhecimento populacional, tá certo? Em 2013, por conta da preocupação de não ter mais pessoas para o trabalho, a China ela flexibiliza de vez aí a questão da política do filho único e permite aí que as mulheres, as famílias possam ter 2 filhos, tá certo? Para ter pessoas para trabalhar. E aí, sobre a diversidade étnica da China, a gente sempre tem aquele estereótipo de que o chinês é tudo igual, mas não é, gente. Pra gente, isso é um estereótipo muito errado que a gente tem, mas eles têm uma população diversificada, inclusive a China é etnicamente diversificada. Tá? A etnia mais predominante na China é os Hans, H-A-N, Hans, mas existem outros, tem o Zhuang, Manchu, Hui, que vem depois do Han, mas os mais conhecidos são os tibetanos por conta de uma questão de o Tibete tem uma questão religiosa e política com a China muito grande e um conflito que é muito conhecido, tá certo? Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que, assim, a China, apesar de ser muito industrializada, ela ainda tem uma população rural muito grande, tá certo? Ela ainda tá passando por um processo ainda de população urbana ficando maior do que população rural. Isso está acontecendo, mas ela ainda tem uma população rural muito grande. E também, como eu falei para vocês no início da aula, a população ela está localizada nas planícies orientais. Eu espero que eu consiga colocar o mapa aqui para vocês verem. Ela está localizada nas planícies orientais. E a China está super preocupada em tirar essa população que está acumulada ali e levar ela para outras regiões. Então ela está fazendo projetos de interiorização da população, levando a população para o interior. Por exemplo, não tem aquela região que tinha um deserto? É muito parecido com o semiárido daqui do sertão nordestino do Brasil. Eles estão fazendo ali diversos projetos de levar água para que as pessoas possam sentir vontade e as indústrias também possam se sentir atraídas para essa região e desafogar um pouco ali a região das planícies litorâneas da China, tá certo? Então tem essa interiorização do desenvolvimento, levar esse desenvolvimento para o interior. Nem sempre dá certo, tá certo? Por exemplo, lá tem muitas cidades fantasmas, áreas que eles fizeram um planejamento bonitinho das cidades, mas não atraiu pessoas, porque as pessoas elas são ali movidas pela oferta de empregos. E se não tem emprego na região, pode ter a cidade mais planejada do mundo, mas elas não vão ser atraídas para esse local, tá certo? E é isso, gente. A população da China é extremamente curto mesmo, é simples de entender, eu espero que vocês tenham entendido. E a gente na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre energia na China, tá? Questões ambientais. Aí ficaria faltando só esse tema. E o último, que é a China no comércio mundial.